Olha só, gente, Alemanha e França se unem contra Donald Trump. É verdade isso. O que acontece? O Donald Trump tem falado desde quando foi, assim, não precisava nem ser em campanha eleitoral, não precisava nem ter sido eleito, ele já fala pra caramba, vocês sabem disso. E as últimas declarações dele, todas as declarações dele são muito fortes, são muito agressivas, e são todas declarações que ignoram qualquer outro país, qualquer outra nação. E ele falou de pegar o canal do Panamá, ou Panamá, não é só o canal do Panamá, a Groenlândia, atacar militarmente o Canadá, a fronteira do Canadá, Estados Unidos e Canadá. Só que dessa vez, França e Alemanha responderam para o Donald Trump. O que aconteceu? É sobre a Groenlândia. Eu tinha falado num vídeo aqui esses dias, antes de ontem para vocês, que o Donald Trump disse que poderia utilizar sim da força militar para dominar a Groenlândia. A Groenlândia é um país com cerca de 47 mil pessoas, eu falei isso naquele vídeo, é um país que pertence ao reino da Dinamarca, mas ele tem um governo próprio e tem uma luta lá dentro da Groenlândia pela emancipação em relação ao reino da Dinamarca. A primeira-ministra da Dinamarca disse que a Groenlândia pertencia aos groenlandeses, mas o Trump ele ignora. E por que ele quer a Groenlândia? A gente já falou disso naquele vídeo, falei para vocês, porque tem metais que são necessários, importantes. Você tem urânio, você tem chumbo, você tem vários metais, elementos, né, que são importantes, inclusive, para a fabricação de tecnologia militar. E os Estados Unidos ele está perdido, né, em relação a isso, para a China em relação à exportação de minérios, né, exploração de minérios para a tecnologia militar. Só que o que acontece dessa vez? Vamos lá. Olaf Scholz, primeiro-ministro, chanceler da Alemanha, está em crise, a gente tem feito vídeos aqui, inclusive, sobre a Alemanha. Ele disse que o princípio da inviolabilidade territorial das fronteiras, ele vale para todos os países, sejam os países mais pobres ou os países mais poderosos. Então ele falou assim, não pode simplesmente chegar lá e falar assim, a Groenlândia é minha. Porque a Groenlândia está na América do Norte, mas está próxima da Europa. Não pode. Falou assim, não pode. O princípio da inviolabilidade, ele vale para todos. O ministro das Relações Exteriores da França, o Jean-Noël Barrot, ele falou que a União Europeia não deixará que nenhum outro país ataque fronteiras de outros países. Isso é inadmissível. Assim, vamos lá, que isso é muito importante de se destacar. A gente está falando do ministro das Relações Exteriores francesas. Aqui a gente falou de dois exemplos. A gente falou tanto da Alemanha quanto da França, que são as duas lideranças da União Europeia. As duas fazem parte da OTAN junto com os Estados Unidos, certo? E outros países. A Dinamarca também. A Dinamarca é fundadora da OTAN junto com os Estados Unidos, junto com outros países também. Agora, um ponto importante a se destacar. Por que esse princípio, agora estou falando pela União Europeia, vale para a Groenlândia, mas não vale, por exemplo, para países no Oriente Médio? Então, assim, você tem que colocar isso na balança também. Então, eu estou fazendo isso como uma provocação para você pensar, certo? Por que isso não vale, por exemplo, para a Palestina, por exemplo, ou para as invasões no Líbano, por exemplo? Porque lá tem um Hamas, na Palestina tem o Hezbollah, mas tem uma população, tem um Estado. E a fronteira porque lá a justificativa deles é porque ali Israel utiliza do seu direito de defesa. Mas que a gente já falou isso várias vezes aqui também, né? O quão é contraditória essa concepção do direito de defesa do ponto de vista de Israel. Enfim, reações na Groenlândia. Isso que é muito importante, por quê? Porque quem que é o mais interessado nisso? É a Groenlândia. Um deputado da Groenlândia, que é o Kuno Fenker, ele disse que a soberania da Groenlândia é inegociável. Eu tinha falado também que a primeira-ministra da Dinamarca disse que a Groenlândia não está à venda. Agora você deve se perguntar, ou me perguntar, mas e se mesmo assim o Donald Trump, ele fala assim, não, eu vou do mesmo jeito. Ele ignora, por exemplo, que é uma população ali cerca de 47 mil pessoas, é um país pouco habitado, mas que, um território gigantesco, pouco habitado, mas que tem muitos minérios que o Donald Trump quer. Ele faz isso? Possivelmente ele fará. Possivelmente, se ele quiser, ele vai lá e faz. Ele ignora os outros. Ainda mais que França está em crise, Alemanha está em crise, ele ignora a União Europeia. Mas são membros da OTAN. O Donald Trump, não existe isso para o Donald Trump.
ele ignora, ele se acha o todo-poderoso. Eu falei no outro vídeo também para vocês que ele realmente tem muito poder, mas o problema é que esse poder dele também vem com um discurso muito agressivo, com uma política muito agressiva, com uma prática muito agressiva. Se isso vai ser colocado em prática, a gente não sabe ainda. A gente vai ter que esperar os próximos passos, os próximos dias, para a gente ver quando o Donald Trump assumir a presidência no dia 20 de janeiro, e aí ele vai ter 4 anos de mandato, lembrando que são os últimos 4 anos, porque lá nos Estados Unidos não existe essa ele pode até se reeleger, mas todo político, todo presidente dos Estados Unidos só pode governar por 8 anos. Ele já fez 4 anos, vai fazer mais 4 anos, depois ele não volta mais. E aí a gente vai ficar sempre de olho aqui no canal, inclusive, para ver quem seriam os sucessores de Donald Trump, né? Ele tem falado bastante coisa, inclusive tem um adendo aqui, um algo a mais para falar para vocês, que eu vi uma reportagem hoje que o Joe Biden disse, vendo tudo isso que o Donald Trump está fazendo, o Joe Biden falou que ele teria a chance de vencer o Donald Trump. Agora, Joe Biden, agora você me vem com essa? Depois, assim, de caminhar para o meio da mata, você me vem com essa? E o Joe Biden também abriu a caixa de Pandora lá nos Estados Unidos para o mundo, aumentou o recurso, deu seus últimos bilhões para Israel continuar atacando Gaza, né? Então, assim, dentro dos Estados Unidos, em relação à política, gente, não dá para confiar muito não, em ninguém, tá? Nem em republicanos e nem em democratas, tá bom? Mas eu vou ficando por aqui. O que vocês acham disso? O que vocês acham sobre tudo isso que está acontecendo? Vocês acham que a União Europeia, ligando ali, principalmente falando de França e Alemanha, teriam alguma chance para barrar Donald Trump? Eu quero saber de vocês. Lembre-se, com muito respeito, pode acrescentar, pode corrigir, é sempre com muito respeito, tá? O seu comentário é sempre muito bem-vindo, tá bom? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!